A paz do Senhor, queridos, como é que vocês estão? Glorificado é esse Deus lindo que cuida de mim e cuida de você. Tem uma mensagem do céu para compartilhar com você. Abra teu coração para receber em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você sobre esse texto, tá bom? E o tema de hoje, glória a Jesus, é algo muito extraordinário que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. O que te impede de receber esse milagre? O que está acontecendo para que você não viva esse extraordinário? O que está te impedindo para essa realização desse milagre na tua vida, na tua história e na tua família? E eu digo para você, é a tua incredulidade. Aí muitas das pessoas dizem assim, Claudiane, incredulidade sim. E aí Jesus deixa bem claro, aleluia, quando ele fala com os discípulos, quando ele fala com as pessoas, ele explica às pessoas de certa forma, aleluia, para que elas compreendam o que impede elas de receber o milagre, aleluia, é a falta de fé, é a incredulidade, a dureza do coração, tá bom? E o Senhor colocou muito forte como tema de hoje, aleluia, esse tema, para que você seja abençoado. Talvez você, aleluia, diga assim, Claudiane, eu tenho fé sim, mas eu digo para você, essa fé que Jesus fala, aleluia, é algo muito mais intenso, é algo que você não duvida daquilo que tem que acontecer na tua vida, você não duvida do que Deus vai fazer na tua vida, aleluia, em nome de Jesus, tá bom? E o texto que se encontra, que o Senhor colocou no meu coração, encontra-se em Mateus capítulo 17, o versículo 17, que diz assim, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E você sabe que esse momento é algo muito extraordinário que conta, aleluia, do momento que o menino foi curado por Jesus, onde os discípulos já tinham sido, aleluia, conduzidos para a realização dessa cura, mas o que aconteceu? Não aconteceu essa cura, não aconteceu esse milagre. Por quê? Por causa do nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele tem todo o poder. Será que foi os discípulos? Será que o nome de Jesus não tinha tanto poder? Não, queridos. O que aconteceu naquele exato momento foi a dureza do coração dos discípulos também. E não só a dureza do Pai, como fala também Marcos 9, mas também a dureza do coração dos discípulos. Porque muitas das pessoas pensam que a realização do milagre só acontece com a fé de uma pessoa. Não. Quando é algo, aleluia, precisa de algo mais extraordinário ainda. Como assim? Deus, ele usa muitas das pessoas para a realização dos milagres no nome de Jesus. E você sabe disso. Você já deve conhecer que existe muitas das pessoas que Deus usa como um dom de curar. Assim como Deus usava o Senhor Jesus. Assim como assim, Claudiano, usava o Senhor Jesus? Lembre-se, Jesus estava aqui na terra. Ele estava como um ser humano. E quem realizava esses milagres era o Espírito Santo. Mas Jesus tinha uma fé avassaladora. Jesus não duvidava. Jesus não tinha incredulidade. E hoje, aleluia, muitas das pessoas deixam de presenciar, de viver esse milagre por causa da sua incredulidade. E assim não acontecia com os discípulos. Por quê? Quando eu estava com os discípulos nesse exato momento, eles tinham incredulidade. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, aconteceu o quê? Um extraordinário. Não existia mais incredulidade. Talvez você deva se perguntar, talvez você deva se questionar dizendo assim, mas Claudiane, mas ali os discípulos, eles presenciaram, viram Jesus ressuscitado. Mas o que nós devemos acreditar, o que nós devemos pensar é que mesmo que Jesus não esteja na nossa época, a gente não tenha presenciado, mas Jesus, ele mesmo deixa bem claro, felizes daqueles que creem sem ver. Então eu e você já temos o privilégio de crer em Jesus sem o ver, sem presenciar tudo aquilo que ele fez, mas a gente já presencia tudo aquilo que ele já vem fazendo. Não só fez naquela época quando ele estava aqui na terra, mas o que ele vem fazendo de geração em geração no momento que ele pisou na terra até os dias de hoje. Lembre-se, já faz 2023 anos e alguns anos, eu creio que muito mais, se for pelas contas mesmo, aleluia, que ele veio à terra. E ele, como palavra de Deus, como um verbo que se fez carne, ele trouxe o extraordinário na vida das pessoas. O que é esse extraordinário? A salvação.
por meio da fé. Na fé em quem? Nele. A partir do momento que criamos em Jesus Cristo, a partir do momento que abrimos o nosso coração para receber a Cristo na nossa vida, nós temos livre acesso para com o Pai e possamos receber, aleluia, essa libertação da condenação eterna. O próprio Jesus mesmo deixa bem claro aos discípulos, dizendo assim, olha, se você tem uma fé tamanho de um grão de mostarda, ele estava dizendo assim, olha, você tem que ter uma fé avassaladora. Para você entender melhor ainda, como assim, Claudine, nós podemos ter uma fé avassaladora? Eu digo para você que o que Jesus fala é para os discípulos, não são para as pessoas. Ele estava explicando para os discípulos diante daquela situação e daquilo que os discípulos perguntaram a ele. Porque o porquê que, aleluia, a realização do milagre não aconteceu, aleluia, na vida daquele homem, na vida daquele menino, na vida daquela pessoa que estava precisando. Aleluia, Jesus deixa bem claro, dizendo assim, ó geração incrédula, ele estava falando com os discípulos, não só com aquele pai, mas também com os discípulos. Por que Jesus estava falando com os discípulos? Porque a geração incrédula já existe, as pessoas já são incrédulas, mas os discípulos estavam o tempo todo andando com ele. Os discípulos estavam todo o tempo andando com Jesus, vendo os milagres e ainda tinha incredulidade dentro dos corações dele. E o que Jesus deixa bem claro no versículo é dizendo para ele, olha, você não pode duvidar. Você não pode ter questionamento. Você não pode, aleluia, ter essas dúvidas dentro do seu coração. Como é que você pode dizer, aleluia, que me conhece, que você tem intimidade comigo, se ainda tem dúvida? Se ainda tem essa incredulidade dentro do teu coração? Jesus deixa bem claro com os discípulos, aleluia, que é necessário ele se firmar mais na fé. É necessário ele ter essa fé avassaladora. Para que venha essa fé avassaladora sobressair sobre a vida dessa outra pessoa que vai ter a realização desse milagre. Vou te explicar melhor para que você compreenda, aleluia. Se Jesus Cristo é o nome, aleluia, sobre todo nome, é o nome dele que realiza o milagre, aleluia, eu e você, aleluia, somos apenas um instrumento. Se eu sou apenas um instrumento, você é apenas um instrumento na vida de outra pessoa, você tem que ter uma fé avassaladora. Você não pode duvidar, você não pode ter incredulidade, você não pode questionar. Simplesmente você precisa confiar e acreditar. Aleluia, simplesmente você, a tua fé tem que sobressair, aleluia, a fé da outra pessoa. Mas não quer dizer que aquela outra pessoa não tenha que ter fé. Pelo contrário, ela também tem que ter fé. Porque tudo que Jesus realizava, ele dizia, tua fé te salvou, vai em paz. Quando ele dizia isso, ele estava dizendo, olha, minha fé não é uma fé avassaladora, mas a tua fé, tua pequena fé, a fé que você tinha, aleluia, foi o suficiente para que eu, com a minha fé avassaladora, sobressaísse e realizasse o milagre na tua vida. É assim do mesmo jeito na vida das outras pessoas. Nós somos apenas um instrumento, o nome de Jesus Cristo que salva, que liberta, que purifica e que realiza esse milagre. Mas para que você compreenda, o nome dele que realiza, o nome dele que faz, nós como instrumentos, aleluia, aleluia, vamos chegar a essa pessoa, mas não devemos duvidar, não devemos, aleluia, ter incredulidade. E Jesus está falando isso para os discípulos. Ele estava dizendo assim, olha, tua fé, a fé de vocês tem que ser uma fé, aleluia, limpa, uma fé avassaladora, uma fé sem duvidar, uma fé totalmente, aleluia, sem incredulidade. O que aconteceu com vocês, queridos? Aleluia, assim que ele está dizendo. É o que aconteceu com vocês. O que aconteceu com vocês que vocês não tiveram fé o suficiente para sobressair, aleluia, na vida daquela pessoa. Mas eu pergunto para você, aleluia, Claudiane, se a fé de Jesus era uma fé avassaladora, por que, aleluia, chegou num lugar que ele não pôde realizar muitos milagres, aleluia, que foi na sua própria região? Que assim o próprio mesmo texto fala, queridos, lá em Mateus 13. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio esta sabedoria e a estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa.
E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Entenda, a fé de Jesus era o suficiente para sobressair sobre a fé deles. Mas o problema é que eles que não tinham fé. Então, para que Jesus realizasse o milagre, para que o milagre acontecesse, precisava não só da fé de Jesus. Aleluia, mas Jesus era... Claudine, mas Jesus é Jesus. Entenda o que o texto deixa bem claro. Jesus tinha uma fé avassaladora. Jesus tinha uma fé intensa, uma fé que não tinha incredulidade. Jesus tinha uma fé, aleluia, muito forte. Mas para que você compreenda, a fé dele tinha que sobressair uma outra fé. Mas como é que uma fé vai sobressair, uma fé avassaladora, vai sobressair sobre outra fé, se aquela pessoa não tem fé? É como se você dissesse assim, olha, eu creio, e quando a pessoa chega lá, diz assim, eu creio o suficiente. Jesus diz assim, olha, eu creio o suficiente, eu tenho uma fé avassaladora que vai sobressair sobre a tua. Mas quando ele chega lá, não tinha fé nenhuma. Imagina você chegar num lugar pensando que tá tudo arrumado, mas não tá arrumado. Imagina você chegar num lugar onde diz assim, ó, tem uma cama para você dormir, quando você chega lá não tem uma cama para dormir, só tem um chão. Então eu pergunto para você, cadê a fé? O que impede de você receber esse milagre, o que impede de você ser um instrumento na vida de outra pessoa, é você com essa sua incredulidade. Assim como Jesus mesmo falou com os discípulos. O que impede vocês, aleluia, de ser esse instrumento meu aqui na terra, é vocês mesmos. Como é que vocês podem duvidar? Como é que vocês podem não crer? E aí o que é mais impressionante é que esses homens incrédulos aqui pensavam que conheciam Jesus. Essas pessoas que achavam que conheciam Jesus, porque ele viveu, porque Maria, porque os seus irmãos, ele viveu nessa região. Eles achavam que conhecia Jesus. O que mais deixa impressionante nesse texto, aleluia, é que nós podemos ver, aleluia, que tem pessoas, aleluia, que pensam que conhecem Jesus e não conhecem. Tem pessoas que pensam que tem uma intimidade com Jesus, mas não tem. Por quê? Porque ainda existe essa incredulidade. A incredulidade, queridos, aleluia, ela precisa ser arrancada, ela é arrancada no momento que você passa literalmente a crer. Aleluia, quando você não tem dúvida nenhuma. E o porquê que as coisas no tempo de hoje, os milagres, os prodígios daquilo que os discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, não acontece em muitos lugares. Por causa da incredulidade das pessoas. E não é a incredulidade das pessoas que estão recebendo a palavra, não, queridos. É a incredulidade das pessoas como instrumento de Deus para pregar, para realizar os milagres. Eu digo para você, aleluia, o que é que impede eu e você, como instrumento de Deus, aleluia, lá na frente ser uma bênção na vida da outra pessoa? A dureza do nosso coração, a irresponsabilidade, a incredulidade, aleluia, tudo isso faz com irresponsabilidade aquilo que você deveria estar fazendo mais, você deveria estar jejuando mais, você deveria estar lendo mais a palavra. O próprio Senhor Jesus deixa bem claro, aleluia. Jesus deixa bem claro lá, glória a Jesus, no texto de Marcos, dizendo assim, aleluia. Marcos capítulo 9, quando os discípulos perguntam, por que não pode sair? Não pode sair, aleluia, essa casta. Aleluia, Jesus diz assim, ó, esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com jejum e oração. Entendeu por que Jesus disse, aleluia, que seria só com jejum e oração? Jesus está deixando bem claro, aleluia, que está em oculto na vida daquela pessoa, seja revelada a você, aleluia, só vai ser revelada pelo jejum e a oração. E o que seria jejum e oração? Oração, queridos, é intimidade, jejum, renúncias. Então Deus está dizendo assim, para a realização desses milagres, desses prodígios na vida de outra pessoa e também você ser esse instrumento, você precisa ter uma vida de oração e você precisa ter uma vida de renúncias. Aleluia, mas Claudiane, precisa ter fé? Sim. A partir do momento que você se disponibiliza a ter uma oração e vive uma vida de renúncia, a tua fé se torna mais intensa. Tua fé se torna uma fé avassaladora porque você fica mais íntimo do Criador. Você fica mais íntimo do Deus Salvador. Você começa a ter uma intimidade tão intensa com o Senhor, aleluia, que tudo na tua vida muda. Muda teu modo de pensar, teu modo de ver as coisas, tudo. E você não deixa, aleluia, mais a incredulidade, aleluia, que muitas das vezes era existente e existir mais. Por quê? Aleluia, mesmo que venha a ser intimidado ou aconteça isso ou aquilo na tua vida, você não deixa mais de crer, porque é algo que está dominando, aleluia, totalmente o teu coração, tua alma, aleluia, e principalmente teu espírito. Para que você compreenda
compreenda, Jesus deixa bem claro, aleluia, no texto, dizendo aqui, olha, a fé precisa ser uma fé como um grão de mostarda. Ele está dizendo assim, olha, a fé é necessário ela ser uma fé avassaladora, para que ela domine, para que ela venha sobressair sobre aquela pequena fé, que é aquela pequena fé daquela outra pessoa. Para que essa pessoa, aleluia, que chega a você com essa pequena fé, e você como instrumento, você com a sua fé avassaladora, aleluia, domine, aleluia, toda aquela situação e também seja revelado tudo aquilo que está em oculto. Para que você compreenda a realização do milagre, ou aleluia, prodígios, e tudo aquilo que está em oculto deve ser revelado àqueles, aleluia, que se dispõem e que creem. Que creem, queridos. Não que não creem, mas que creem. Eu pergunto para você, todas as coisas dessa terra, aleluia, que tudo que existe nesse mundo, aleluia, tudo que existe nesse mundo, aleluia, tudo, aleluia, o Espírito Santo está bradando, repetindo, tudo que existe nesse mundo, aleluia, não há comparação com o que Deus, aleluia, faz e continua fazendo na vida do outro. Aí o impedimento da vida, aleluia, desse milagre é você mesmo. Mas Claudiane, aleluia, o que significa isso? Como eu já repeti para você. Vou repetir a frase que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você, eu até anotei. Não era porque Jesus não podia fazer. Porque quando Jesus chega ao Pai, aleluia, no texto de Marcos, diz assim, ó, aleluia. E disse Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo assim, ó, eu posso realizar. A minha fé é o suficiente para cobrir a sua e para a realização do milagre. Mas para eu fazer, para esse milagre acontecer, você precisa ter um pouquinho de fé. Porque o que eu vejo aí, pelos meus olhos espirituais, daquilo que eu conheço, aleluia, é que você, aleluia, tem uma incredulidade dentro de você. Tem uma incredulidade dentro de você, algo que te impede de prosseguir e de ir adiante. E o Senhor colocou muito forte no meu coração dizendo, não era porque Jesus não podia fazer, mas é porque a dureza do coração do Pai, aleluia, impedia, aleluia, de ele receber, esse homem receber aquilo que Jesus estava oferecendo na vida dele e na vida do filho. Então, o que é que acontece? Se o milagre está disposto, se o milagre está aí para você, o que impede você de receber esse milagre é você mesmo com a dureza do teu coração. Então, o próprio texto mesmo diz, quando você receba a palavra de Deus, quando você vir ouvir a palavra de Deus, não endureça teu coração. Não endureça. Porque Deus, ele tem falado sim sobre as gerações e sobre todos, sobre toda a vida, toda a carne. Toda criatura, queridos. E Jesus deixou bem claro, ide e pregai a toda criatura. Mas o problema é que a criatura, aleluia, não se submete ao Criador. A criatura não quer viver em função daquilo que o Criador quer. Aí o que eu pergunto para você, mas Claudine, nós somos criatura? Aleluia. Quando eu digo para você, quando a gente se rende a Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos. Mas antes, aleluia, nós éramos criatura. Criatura de Deus, aleluia, criatura, tudo aquilo que Ele criou. Mas a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus Cristo, passamos a ser filhos dele. E deixamos de ser essa criatura, daquilo que existe nesse mundo. Para você ter ideia, os animais são criaturas de Deus, tudo aquilo que Deus o criou. Do mesmo jeito, você. Mas a partir do momento que a gente se rende a Jesus Cristo, deixamos de ser essa criatura. Aleluia. Não que, aleluia, você, então Deus nos criou. Sim, Deus criou, mas aí passamos a ter um patamar diferente, um nível diferente. Deixamos de ser uma criatura e passamos a ser filhos dele, adotados e enxertados na videira verdadeira, para viver essa transformação, essa libertação e essa, aleluia, libertação da condenação. Mas para que você compreenda, para que você entenda, é necessário você ser livre. Livre como, Claudiane? Através do sangue de Jesus. Aleluia. Vou te dar um exemplo para que você entenda melhor ainda. Que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Imagine, aleluia, até anotei aqui, aleluia. Imagine você chegar num lugar, aleluia, voltar ao exemplo do texto. Imagine você chegar num lugar, você conhecer várias pessoas e você ter uma intimidade muito grande com ela. Você pensa que a conhece 100%, você viu ela crescer, você viu aquele... Imagine, você conhece seu vizinho, sua vizinha, você conhece
ele, você cresceu junto com ele, você cresceu junto com ela, e você viu a sua vida, ou aleluia, a vida dela sendo, aleluia, passada nos teus olhos, e ela também viu a tua. Mas chega um determinado momento que algo diferente acontece e as pessoas começam a ficar impressionadas com aquilo que está acontecendo nessa vida, não só na sua, mas também na dela. Mas o que é que você compreende? Para que você compreenda, ninguém conhece ninguém 100%, porque tudo aquilo que está em oculto será revelado. Aqueles homens que viviam naquele lugar da geração incrédula, onde Jesus vivia, onde Jesus nasceu, aleluia, eles achavam que conhecia Jesus. O texto é bem claro, aleluia. O que fez o coração deles se escandalizar é que eles achavam, não, gente, eu achava que conhecia. E achar, queridos, é uma coisa, mas conhecer é outra. Achar que conhecer é uma coisa, mas conhecer verdadeiramente é outra. Por isso que Deus diz assim, olha, é necessário buscar, orar mais, jejuar mais, aleluia, tem mais intimidade. Para que você, Ana Manaiaçô, para que você venha viver esse extraordinário de Deus na tua vida. Para que você venha viver, aleluia, cada vez mais esse sobrenatural, não só na tua vida, mas também você ser um instrumento na vida do outro. O texto é bem claro. Aqueles homens, aleluia, eles não criam em tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus, aleluia, estava fazendo tudo aquilo, porque eles pensavam que conhecia Jesus. Eles pensavam, aleluia, que conhecia Jesus. Mas eu digo para você, aleluia, quantas pessoas pensam que conhecem Jesus? Quantas pessoas acham que conhecem Jesus, mas no fim não conhecem? Então Jesus te convida agora para ser arrancado essa incredulidade, para ser arrancado todo esse sentimento de incredulidade, de dúvida, de receio. Não permita, aleluia, você precisa entender que é necessário você orar, você jejuar e buscar mais. E principalmente, queridos, aleluia, você precisa, aleluia, confiar. O que é confiar? O que é descansar? O que é confiar e o que significa descansar? É entregar a Deus, aleluia, tudo aquilo que você, aleluia, tem sentido, tudo aquilo que você está sendo descoberto, está sendo revelado para você, aleluia. Quando você entrega, Deus vai realizar esse milagre dentro de você e na vida do outro. Mas ao mesmo tempo, você entrega e deixa lá, aleluia, nas mãos do Senhor. Mas não fica pegando de volta. Aleluia, mas se entrega e deixa com ele e simplesmente confia que quando chegar o momento certo, irá acontecer, amém? Que Deus continue abençoando sua vida cada vez mais em nome de Jesus. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.